Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa do nosso podcast, Eufêmia Cast, aquele podcast que você sabe que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você, como eu também, né? Eu sou Meline Lopes, como vocês já sabem também. E eu sou Raíssa França, voltando depois de uns dias de isolamento, livre contra a Covid, né? Vacinadíssima. Graças Tô a aqui Deus. viva, graças a Deus. E Meline, nada melhor do que começar esse programa de volta, né? Apresentando as nossas patrocinadoras e apoiadoras que fazem o nosso trabalho acontecer. Quem são elas? Verdade. Cada minuto, nosso parceiro que está sempre dando visibilidade ao nosso podcast. Isso mesmo, a Mais Dengo Cappuccino para adoçar a nossa tarde. Leila Monteiro Brand, que sempre dá umas coisinhas massas pra gente ficar mais bonita ainda. Exatamente. E Cláudia Sampaio, bem casadas, quase que não sai. Quase um trava-língua. Quase, achei. menina, Não foi. Falou, que tá aqui, ó, maravilhoso pra gente provar aqui, enquanto a gente faz a entrevista com a nossa entrevistada, mulher inspiradora de hoje. Quem é ela, Meline? É verdade. Vou ler essa bio poderosa pra vocês, hein? A gente até colocou lá no nosso suspensezinho, ninguém sabe até agora quem é, né, Rai? Sabe. A nossa entrevistada de hoje é advogada por formação e fashionista por opção, olha só. Tem em seu DNA paixão pela moda, design, lifestyle, tudo que envolve o universo feminino. Recentemente iniciou uma batalha árdua contra o câncer de mama, que hoje se encontra em regressão após tratamento de quimioterapia. Continua inspirando, ajudando e fortalecendo mulheres que se encontram em alguma situação difícil com leveza e resiliência através das redes sociais. Quem está aqui com a gente hoje é Lavíne. Olá, seja muito meninas. bem-vinda. Seja bem-vinda, Lavíne. Obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Já vi vários programas de vocês. Ai, que legal. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Tão importante. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que acho que foi a Rai ou a Rebeca que falaram que você está em viagem. Tô em viagem, que eu tô em tratamento ainda, como você falou agora, contra o câncer. Eu finalizei as quimioterapias, mas semana que vem já tô viajando para fazer minha cirurgia. Então ainda estou aí nessa batalha. Já venci a primeira etapa, né? Porque a quimioterapia é bem complicado, bem difícil. Mas agora já vou para a cirurgia para fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Amém. Ai, sim. Vamos começar esse bate-papo com essa mulher linda, maravilhosa. Chegou aqui tão alta, Não meu é, Deus. Marina? Humilhou a gente, né? Eu fiquei muito triste de ter vindo de sandália rasteira. Não, hoje. mulher, não tem Quando eu condições. chego, olham logo pros meus pés, né? Pra saber se eu tô com aquele saltão, porque não... É. Mas Você é tem a altura quanto de do meu altura? pai, eu tenho 1,80. O meu pai tem 1,94. E acabou que todas as filhas, somos 4 filhas, eu tenho 3 irmãs, e somos todas bem altas, assim. Acho que a Menina, mais arrasa. baixa tem 1,76. Nossa, me humilhou, me E humilhou. aí, Foi a dessa genética. altura que veio a paixão pela moda? Você já desfilou? Como é que foi? Exatamente dessa altura que veio, porque pela minha altura, acabei que recebi vários convites para desfile na adolescência, para desfile. Até tive um convite aí de uma agência na época famosa, mas acabei recusando para continuar cursando direito, né? Que eu já fazia direito na época. E aí eu sempre estive ligada à moda por conta da altura, entendeu? Por causa disso. Então as pessoas sempre queriam que eu desfilasse. E então eu fazia isso como hobby mesmo aqui. E aí depois acabei que me afastei um pouco, né? Casei, tive filho. Mas agora com esse boom do Instagram, há um certo tempo atrás, isso foi em 2017, 2018, algumas pessoas, Lavíne, começaram a me incentivar a ser influenciadora. E aí num desfile que eu fui em São Paulo, alguém perguntou, como é o seu Insta? Você é influenciadora? Como é o seu Insta? E na época eu nem tinha Insta aberto, era tudo fechado. E isso despertou em mim uma vontade. E quando eu voltei, tirei umas fotos, contratei um fotógrafo, tirei umas fotos com minhas roupas, com alguns looks, abri o meu Instagram e de lá pra cá fui crescendo, fui gostando cada vez mais desse contato, né, com o público, assim, que eu amo. E vim mantendo, assim, sou multiprofissões. Multiprofissões. Exatamente. Você ia falar? Pode falar. Não, pode falar. Eu queria saber de você como é que foi essa questão com a advocacia e se... Exatamente. Não sei se pra você hoje ainda conciliar, atua. né? Atuo. Inclusive, inaugurei um novo escritório agora. Eu já fazia parte de uma sociedade antes. Desde que me formei, que eu venho atuando. E agora inaugurei um outro escritório com a nova sócia. Mas eu nunca quis deixar a advocacia. E eu sempre fui assim...
de conciliar tudo, sabe? Eu me organizo de uma forma que eu acabo querendo fazer cada vez mais coisas ao mesmo tempo. Então, atualmente, eu tenho meu escritório de advocacia, eu sou coordenadora jurídica de uma Secretaria de Estado, da CEPREV, de Prevenção à Violência, e tenho meu Insta também, que sempre tem novidades, que eu compartilho o meu dia a dia, e agora, cada vez mais, compartilhando essa minha luta, né, contra o câncer, que a gente sempre tem que ver pelo lado bom, né? Eu acabei ganhando muitos seguidores que estão na mesma situação e a gente vem compartilhando assim, experiências de vida, sabe? Muito fortes, e isso tem cada vez mais me impulsionado a continuar compartilhando isso, sabe? Porque eu acho que a gente que trabalha com o público tem essa função, né, de estar compartilhando histórias, principalmente quando a gente consegue encarar de uma forma que vai somar as outras pessoas, né? Porque eu vejo muita gente passando por uma luta contra o câncer, contra uma doença, contra uma própria depressão, de uma forma que você não consegue levar adiante, né, de uma forma satisfatória, ou que você às vezes realmente não consegue enfrentar aquilo da melhor maneira, né? E aí quando aconteceu comigo, eu falei, não, eu vou tentar enfrentar aí da melhor maneira, e graças a Deus eu tenho conseguido e tenho passado, assim, tenho tido um feedback muito importante, sabe, das pessoas que me veem realmente como uma inspiração de vida mesmo, por tudo, da forma como eu estou enfrentando. Graças a Deus estou conseguindo aí. E Lavínia, como que foi assim essa sua descoberta com o câncer de mama, né? Como é que você descobriu? Como que foi esse Raíssa, processo? Sentiu alguma coisa, né? Exatamente. Foi de uma forma muito inesperada, né? Porque eu tinha feito exames há um ano atrás, eu descobri em setembro, eu tinha feito Em exames... setembro de 2021. Eu descobri em setembro de 2021, e eu tinha feito exames início de 2020. Então você sempre se cuidou nessa parte, sempre me fez cuidei, os exames. sempre fiz os meus exames de rotina, ultrassom, mamografia. E quando eu fiz o exame lá em 2020, não tinha dado absolutamente nada, nenhum nódulo, nunca tinha tido nada. E aí, do nada, em 2021, em setembro, eu fazendo o autoexame, eu detectei um nódulo. E era muito visível, assim, eu conseguia palpar muito facilmente. E dali eu comentei com alguns familiares, e a primeira impressão, isso é bom sempre a gente alertar, né, quem está passando por qualquer tipo de doença, não só o câncer de mama, a primeira impressão é você dizer, não vou procurar problema, né? Não vou procurar porque vou acabar achando. Vou acabar achando, a Tem gente muito tem esse- esse hábito, né? E aí, algumas pessoas da família, Lavínia, não procura problema. Na época, meu filho tinha acabado de ir para o Canadá, que ele está estudando. Eu tenho um filho só, e ele está estudando no Canadá, fazendo high school. Então, na época, estava todo esse estresse pela ida dele. Nós somos muito unidos, assim. Ele tem 16 anos e vai passar um ano lá. Então, ele tinha acabado de ir. E eu suspeitei desse nódulo. Então as pessoas, Lavínia, você tá muito estressada. Não leva isso adiante agora. Depois a gente vê. E época de Covid também, a gente fica evitando muito, né? Contato de hospital. Mas aí alguma coisinha ficou, sabe, na minha cabeça. Eu falei, não, vou fazer os exames. E de lá pra cá eu fui fazer ultrassom. Já no ultrassom a médica já alertou, sabe? Então ela falou, olha, vai procurar um médico, faz um exame mais aprofundado, porque já está suspeito de ser alguma coisa. Aí foi quando eu procurei, do nada, a vida da gente, assim... Muda. Eu tava, assim, sabe, inaugurando meu escritório. Esse dia do ultrassom que eu fiz, foi no dia da inauguração do meu escritório. Então, eu tinha marcado o ultrassom para 3 horas da tarde, a minha inauguração era às 5, eu ia sair do ultrassom, ia para o escritório, estava tudo certo. Tive que adiar tudo, adiei para 7 da noite, porque eu já saí de lá transtornada, mas mesmo assim, sem acreditar, né? Porque a primeira notícia é você não querer acreditar muito, e também ainda ia ter muitos exames a serem feitos. E aí foi quando eu procurei um médico, aí fui a São Paulo, porque eu tive uma indicação de um médico muito bom lá, e fiz o exame, e o exame já detectou, e foi, assim, bem forte para mim a notícia, porque quando eu fiz o exame, que ele me ligou, que eu liguei dizendo que tinha saído o resultado através do site lá
hospital, aí ele falou, Lavínia, realmente, deu câncer e você tem que começar a quimioterapia amanhã. Nossa, então, que... assim, você já recebe Você todo recebeu o um impacto. baque, né? Exatamente. Foi muito inesperado, Raíssa, assim, na minha vida, sabe? E aí vem toda uma questão, assim, de você já pensar que você tá com uma doença que hoje em dia tem todo esse estigma, né, do câncer, de não existir ainda uma cura satisfatória, né? A gente vê, dependendo do tipo, a gente consegue se curar o de mama, graças a Deus, com o diagnóstico precoce. Por isso que eu gosto sempre de alertar, quando eu estou falando a respeito, que o que realmente proporcionou, né, todo um tratamento satisfatório para mim foi o diagnóstico precoce, né? Foi eu ter levado adiante esse simples nódulo bem pequenininho, o meu tinha 2 centímetros, mas eu levei adiante, pesquisei, né? Então, eu acho que hoje em dia, na última tomografia que eu fiz agora quando eu acabei aqui, meu nódulo já tinha sumido. Então, é muito importante, sabe? A gente já ter esse diagnóstico precoce e fazer. E aí eu já comecei a quimioterapia lá mesmo, né? Pedi 5 dias só para vir para Marcel para pegar as minhas coisas. E voltei para lá e já comecei de imediato, porque o meu tipo era é um dos mais graves, de mama, porque ele não é hormonal, então ele cresce muito rápido. Porque no câncer de mama são vários tipos que existem, e dependendo, cada um tem suas particularidades. E aí eu ia ter que começar a quimioterapia, porque tem casos que você faz a cirurgia antes, né? E não precisa de químio. No meu caso, eu já tinha que começar com a quimio para ele diminuir. E aí vem toda uma questão, quando a gente ouve a palavra quimioterapia, né? É bem dolorido, você não imagina que você vai nunca passar por isso. Então, várias questões como tirar ou não o cabelo, né? Mexe muito com a autoestima da mulher também, totalmente, né? Então, e isso é o que vem, assim, sabe? Sendo um foco muito grande na minha rede social, né? No Instagram, que eu falo muito sobre isso, como eu consegui na época lidar com isso, de tomar todas as decisões, né? A gente fica muito abalada, então realmente a primeira impressão é você ter aquele abalo muito forte, né, psicológico, mas depois você tem que ir seguindo e tomando as decisões. Não sei se vocês chegaram a ver, mas aí a minha decisão foi tirar logo o meu cabelo, então eu raspei antes de começar a quimioterapia. E eu achei que ali foi a melhor solução para mim, né? Então, eu acho que cada um tem que se conhecer e tem que ver realmente o que é que faz bem para a pessoa. Eu não queria ver nunca meu cabelo caindo. A gente tava até falando agora, né, de cabelo caindo. E realmente a gente nunca quer ver o nosso cabelo caindo. O mínimo que cai. A gente eu também passei por isso, né, na gravidez e depois que eu tive o meu filho. Que eu sempre tive muita angústia com isso, porque o meu cabelo sempre foi muito pouco, assim. Então, tudo que caía, eu já falava, ai, meu Deus, meu cabelo caiu. E aí eu falei, não, eu não quero isso, eu quero tirar logo e tomar as providências. E aí, assim, foi uma decisão bem difícil e um momento, assim, muito complicado, sabe? Porque por mais que algumas pessoas na época disseram, não pensa nisso, isso é futilidade, o importante é você ficar boa. Claro que o importante mas é a cura. Impossível você não pensar, né? Ainda mais vindo da área de moda, de exatamente, beleza, tendo um Instagram mulher, pra isso, exatamente. Mulher, ainda mais isso, tem todo um contexto, né? Sim. Então, assim, eu tinha tudo por trás, eu desfilava, eu tirava fotos, então eu tinha a minha imagem sempre ali, né? Eu falei, não, então eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu preservava a minha imagem de uma forma que eu sentisse mais confortável, ou eu saía de tudo e ia focar na minha cura e ia tentar, né? E na época eu pensei muito sobre isso. E eu falei, não vou tomar uma decisão agora de imediato, deixa eu ver como que eu vou me sentir. E aí foi quando eu resolvi tirar o cabelo, e aí eu já procurei uma prótese. Na época era até outra prótese, e agora vocês estão me vendo de cabelão. Que é um desejo que eu tinha de ter cabelos longos. E aí eu aproveitei, sabe? Tudo que ia acontecendo, eu ia virando de uma forma assim...
meio poliana, sabe? De ver pelo lado bom, de ver o que era que me fazia bem. Então, a outra prótese era um cabelo bem cheio, porque eu sempre quis ter cabelo cheio, né? Sim. Eu falei, não, aí era um cabelo bem cheio, que na época eu cortei muito parecido com o meu, e ninguém notava. Aí eu também não expus, não era uma coisa que eu queria expor, essa questão do cabelo. Eu expus a doença, passava como era que eu estava enfrentando. Chegou um momento em que algumas seguidoras falavam assim, Lavínia, qual é o milagre que você está fazendo, que seu cabelo não está caindo? Eita. Porque eu estou desesperada, eu estou fazendo quimioterapia, meu cabelo está caindo muito. Aí eu falei, sabe do que? Eu acho que chegou o momento, né, de compartilhar, porque eu não queria viver uma mentira, sabe? E aí foi quando eu fui, gravei um IGTV no meu Instagram, expliquei o que tinha acontecido, porque eu acho que quando a gente descobre uma doença dessa e a gente vê que tem várias pessoas passando junto, é uma união, é uma força, sabe? Uma troca de informações, assim, que a gente cria um vínculo mesmo sem se conhecer pessoalmente, sabe? Então parece que aquela doença não passa a ser não só sua, passa a ser de todos ao seu redor e todo mundo quer ajudar de alguma forma. É uma troca mesmo de experiência, então isso para mim está sendo muito gratificante. E aí foi quando eu comecei a fazer químio, aí as 5 primeiras foram mais difíceis, depois você vai se acostumando, né? E depende muito da forma como você encara, sabe? Eu vejo muito isso. Tem seguidoras que falam que faz químio, mas que precisa ficar internado no hospital porque não consegue ter a cabeça tão forte para conseguir enfrentar e ficar fazendo as coisas no dia a dia. Então depois eu comecei a me sentir confortável mesmo com a peruquete, que eu chamo de peruquete, e me mostro mesmo, sabe? E continuei com a minha vida normal, porque eu acho que isso fez toda a diferença, sabe, no meu tratamento. Continuei trabalhando, continuei fazendo exercício físico, né? Continuei fazendo as minhas produções, sendo vaidosa, né? Porque a gente escuta muita coisa, como eu falei, a questão do cabelo acham supérfluo, a questão da vaidade acham supérfluo. Mas por que a gente tem que passar essa impressão de que o câncer fragiliza tanto, sendo que a gente consegue ser mais forte que ele, né? E eu acho que isso é assim a mensagem que eu quero passar, de que a gente consegue superar, né, uma doença tão forte, um tratamento tão dolorido mesmo, né, que a gente não consegue passar por uma quimioterapia tão bem, né? A gente realmente, essa questão até não só do visual, como do próprio organismo, né, pesa muito. Mas eu sempre comecei a querer passar essa impressão de que a gente pode, né? Hoje vocês me veem assim, se eu sair na rua, ninguém vai saber que eu tô numa fase terminal de quimioterapia, né? Eu fiz 8 sessões, eu fiz 4 da vermelha, que é a mais forte que tem, 4 da branca. Então, no final, vocês me veem aqui sem sobrancelhas, sem cílios, sem cabelo, né? Com as unhas também super danificadas. Mas a gente consegue manter e se olhar no espelho e ver uma imagem que você se sinta o mais confortável possível. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Pois eu tô lhe vendo linda. Eu não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver nada. Tô vendo você perfeita. Eu fico feliz, sabia? De verdade. Eu fico muito feliz. Não tô vendo nada aqui. Eu fiquei curiosa para saber da virada de chave, para divulgar. Assim, soube da notícia, o baque, e aí, para exatamente, abrir, né? Para abrir. Eu passei a primeira notícia, quando eu soube da notícia, a minha primeira decisão foi não falar para ninguém. Eu ia cancelar meu Instagram, porque eu achava que eu não ia ter condições de passar uma imagem frágil, debilitada. Eu não queria nunca me vitimizar, né? Porque eu acho que dependendo da imagem que você passa uma imagem meio de vítima, né? Porque imagine que eu tô assim aqui para vocês, mas imagine se eu viesse da forma como eu acordei, sem cabelo, sem maquiagem nenhuma, né? Então, assim, é estranho. E eu falei, não vou ter condições de continuar com o que eu tô fazendo, né? Do jeito que eu não quero passar essa imagem. Mas aí depois,
me deu o que virou foi a falta que eu senti de ter esse contato, e o carinho que eu comecei a receber de pessoas que ficaram sabendo, mesmo sem ser através da minha rede social, mas os amigos, os familiares, e foi tudo meio que aos poucos. A princípio eu divulguei o câncer apenas. E aí, depois que eu divulguei o câncer, esse feedback que eu tive, sabe? De apoio, de solidariedade, sabe? De carinho, oração. Isso tudo que eu tive, acho que foi me fortalecendo e me dando mais vontade, cada vez mais, de compartilhar tudo. E aí, no início eu compartilhava muito pouco, né? Então, se você pegar lá no iniciozinho, eu tenho uma foto ou outra. A questão do cabelo eu não compartilhei, a questão de estar lá tomando as primeiras químias eu também não compartilhei, porque também eu queria respeitar muito o meu momento, Sim, sabe? com certeza. Às vezes a rede social, se você não se policiar, muitas vezes você acaba que não vive aquele momento e você não enfrenta da melhor forma. Então eu precisava estar fortalecida para aquele momento inicial e para ver o que é que vinha dali, né? É tudo muito inesperado, né? Você não sabe o que é que vai acontecer com você. Graças a Deus eu respondi da melhor forma, mas eu podia não estar bem aqui hoje, né? Eu podia ter que ficar hospitalizada, o meu organismo poderia estar mais debilitado, eu poderia ter perdido muito peso, né? Então é uma caixinha de surpresa. E no início eu comecei aos poucos, foi muito aos poucos, eu compartilhava um momento ou outro. E depois eu comecei a compartilhar, acho que mais do que eu queria, exatamente por causa disso, porque eu comecei a ver a importância. Eu acho que o clique, assim, Meline, foi no Outubro Rosa. Eu comecei o tratamento dia 1º de outubro. Então foi no mês do Outubro Rosa, assim. Então isso da campanha, teve um significado muito forte, assim, na minha vida, sabe? De dizer, agora eu vou alertar, agora eu vou dizer que é importante, porque eu sei que o meu diagnóstico precoce me salvou. Então eu quis alertar, né? Porque assim, o mínimo de pessoas que você tá ali alcançando, né? Aquela história, você não precisa alcançar milhões, mas aquele nicho que você alcança já é muito satisfatório, sabe? E aí eu fiz um evento na praia, chamei algumas pessoas, inclusive a gente fez doações com a Casa Rosa, que é uma instituição aqui em Maceió, contra o câncer de mama, que dá um apoio às mulheres que já tiveram ou que estão tendo, né, o câncer de mama. E comecei ali, eu acho, sabe? Ali eu vi a minha importância, eu recebi muita gente querida, muita gente que estava passando pela situação e que fala que eu sou uma inspiração diária para ela, que eu compartilhe cada vez mais, que aquilo ali é muito importante, que está passando por um processo de depressão e que quando me vê nos stories fica mais alegre, que vê que ela pode. Que é possível. É uma troca de poderes também, né? De você mostrar que pode e que a outra pessoa com aquilo ali começa a ver que realmente consegue, né? Então, você consegue inspirar essas mulheres, né? Essas pessoas. Esse foi o estralo, assim. E de lá pra cá, graças a Deus, estamos vencendo. Isso mesmo. Fiquei até emocionada com o seu vídeo não sei se você viu, Meline. Né? Não, último da sua quimioterapia. Da quimio, eu achei uma coisa assim. Então, foi a partir desse vídeo que a gente pensou em convidá-la para o podcast. Muito porque ele forte, foi né? bem forte, assim. E você estava bem feliz, né? Você via, meu Deus do céu, que bom. Eu não sabia, na verdade. Eu não sabia. A gente, enquanto Arca, enquanto empresas femininas, né, voltadas para o público feminino, seja a nossa assessoria, seja de mídias digitais, eu sempre pensava em fazer com Lavínia divulgações. Sim. E entrava na página, vou falar, porque ela tem um público muito feminino e tal. E aí, quando a Raíssa me mandou a foto, minha última sessão, como que assim? foi isso, né? Nossa, mas foi bem emocionante. Foi muito forte para mim, especialmente, porque... Vai chorar, mulher. Ai, não. 2 anos atrás eu perdi uma grande amiga para o câncer de mama. E foi muito, muito pesado. Você falando me emociona muito, porque eu não tive a oportunidade de acompanhar o processo, porque ela mora em Fortaleza, eu já morei lá.
Mas quando ela se foi, eu fui pra missa, enfim, e foi muito difícil. Eu perguntava por ela toda semana e até que aquela mensagem chegou no meu muito celular, forte, sabe? né? E aí eu fico muito feliz quando eu vejo que acabou. Quando eu vi a mensagem, eu disse, meu Deus, mas acabou, tá tudo Ai, bem. graças a Deus. Graças a Deus. É isso uma mesmo. que superou. Porque Infelizmente, a é minha uma amiga não. batalha, né? É É uma uma batalha batalha. que a gente começa e a gente não sabe como é que vai acabar, né? Então, É. assim, realmente, esse lado, assim, de você ver as coisas com positividade, eu acho que vai fortalecendo para que a gente consiga chegar no final bem. Mas mesmo assim, é uma coisa, eu não vou mentir dizendo que, até quando a minha assessora ia mandar a minha bio, ela falou vencedora do câncer de mama. Eu falei, não vou colocar vencedora, porque eu ainda não sou, né? Eu ainda vou fazer uma cirurgia semana que vem, que eu não sei como é que vai ser. Eu vou entrar na cirurgia para tirar um quadrante, Era né? isso que eu ia te perguntar. Cirurgia de quê? Já que o nódulo Exatamente, sumiu. muitas pessoas perguntam isso. Mas quando eu comecei a quimioterapia, eu coloquei um clipe de metal no nódulo, dentro do nódulo. E mesmo o nódulo sumindo, esse clipe está aqui para delimitar o local. Pra tirar. Para tirar. E aí o protocolo médico é de que você abra, retire uma parte do local para fazer um exame para ver se tem ainda células cancerígenas. Porque as células cancerígenas começam microscopicamente, elas são muito pequenas. Nem uma ressonância, nem um PET Consegue scan pegar. consegue pegar. Só consegue pegar quando ela já está no estágio um pouquinho evoluído, né? Mas as células em si são muito pequenas. Então eu só vou saber realmente se eu tenho ainda células ou não na cirurgia, porque ele tira um pedaço, aí vai tirar o pedaço que está com esse clipe, faz a biópsia na hora e vai vendo a quantidade, inclusive, de células que vai tirar. Então também eu vou entrar para a cirurgia achando que eu vou tirar um quadrante, mas de repente ele vê que ainda tem muitas células cancerígenas e vai tirar a mama toda. Então isso vai ser muito do momento, Sim. entendeu? Então é assim, são etapas vencidas. Eu venci a primeira, ainda tem a cirurgia, depois ainda tem a radioterapia também que eu vou ter que fazer. E aos pouquinhos a gente vai aliviando, sabe? Vai dando aquele alívio, assim. E a gente vai valorizando, né? Esses momentos, assim. Hoje em dia eu valorizo acordar e olhar que o meu cabelo cresceu um pouquinho. Eu fico olhando. Aí eu mando a foto para as minhas irmãs. Olha, cresceu um pouquinho. As meninas fazem. Lavínia, tô achando um pouco igual. Aí eu falo, não, tá crescendo, a sobrancelha, Era tá isso que eu ia crescendo perguntar, um o que é que pouquinho. mudou pra você? Engraçado, né? Isso. A vida da gente muda completamente, né? No momento em que a gente recebe. Mulher, a gente tem sintonia. Quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente tem um pouquinho de revolta, sabe? Uma revoltazinha interna, dizer, poxa, tanta gente pra acontecer. E as pessoas faziam, Lavínia, você vai sobreviver? Eu falei, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu não ia, sabe? Assim, a minha cura sempre foi meio que certa. E eu acho que o que mudou muito foi a questão da minha fé, que assim se tornou, você se apega muito, sabe? Você começa a se apegar muito, assim, em Deus, nas orações que mandam. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé, mas eu acho que aumenta muito. E a questão de você valorizar, assim, o mínimo, sabe? E deixar muita coisa de lado. Eu deixei, assim, eu hoje em dia saio de casa não querendo ser, tá tudo perfeito, sem tantas cobranças, sabe? Eu antes me cobrava muito. Eu cobrava muito para ser um excelente profissional, para ser excelente em tudo, para dar conta de tudo, sabe? Então, assim, hoje em dia não, você começa a se respeitar mais, sabe? Você começa a se priorizar. Então, antes, eu não sabia dizer não, eu me desdobrava. E eu não queria saber, eu meio que queria dar conta. E eu me desdobrava, eu não dizia um não. Se eu recebia um convite ou se alguém pedia para fazer alguma coisa. Hoje em dia, a prioridade sou eu. Assim, eu só faço o que realmente eu me senti confortável para fazer,
o que realmente eu posso fazer, respeitando o meu tempo, sabe? Respeitando o meu organismo. Então, eu acho que é também... É pra gente começar a ver, eu acho que todos nós, né? Eu costumo dizer que não é porque eu passo a minha experiência só de câncer, eu acho que é uma experiência de vida como uma forma geral, né? E são várias as pessoas que mesmo sem doença falam, Lavínia, realmente eu comecei a ver isso de uma forma diferente. Porque hoje em dia a gente, nós mulheres, né? Eu assim, sinto muito orgulho disso, da gente ser multifunção, né? Então, a gente tem bebê, a gente tem casa, a gente dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? A gente vê que os nossos maridos já não conseguem por serem homens mesmo, né? Não é, às vezes não é má vontade, eu falo que é porque realmente nós mulheres temos esse dom, né? De sermos profissionais, de dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas também a gente não pode esquecer da gente mesmo, assim, sabe? Da nossa vida, da nossa saúde, né? Das nossas vontades, do que realmente é importante. E começar a selecionar. Eu acho que eu comecei a ser mais seletiva, sabe? Muito bom. Fazer o que eu posso e não fazer tudo o que as pessoas esperam que eu faça, sabe? Muito bom. Vamos pro confessionário? Bora, só queria tirar uma dúvida. Porque você tem uma tatuagenzinha com L aí, né? Tenho. É do seu nome? O L é que todas as minhas irmãs começam com a letra L. Minha mãe também. Começou com a minha mãe, que é Lígia. E aí eu sou Lavínia. Tem a Larice, Laíse e Letícia. Então são todas L. E são 4, né? 4 irmãs. E aí a gente foi um dia nós queríamos fazer uma tatuagem, fomos todas no mesmo dia, fizemos o mesmo molde, no mesmo braço e estamos aqui. Ó, e não, porque você disse que não gostava do seu nome, né? Curiosidade. Isso, eu não Como gostava. É isso? Por quê? Gente! Porque é um nome lindo. Chique, fino. Fino, né? Um nome fino. Eu só comecei a fazer agora, a gostar. Eu acho que eu comecei a gostar do meu nome, gente, depois do meu Instagram. Porque o meu Instagram é Lavínia, né? E aí... Então, o nome puro da pessoa. É o sonho, né, de todo mundo. É verdade. Então, mas exatamente, porque quantas Lavínias Não você conheço, conhece, né? nenhuma. E ainda mais, Lavy. Então, assim, eu não gostava do meu nome, não é nem pelo nome em si, é porque nunca na minha vida eu disse que eu me chamava Lavínia e a pessoa me chamou de Lavínia. Sabe, assim. Tamo junto. Meline também passa por isso. Meline também. Elas chamam de Melina. Exatamente. Até eu já errei. Tipo, trocar o corretor do celular. Já botou Melone, Melosa, Melindre. Meu corretor, ele é joia. Exatamente. Eu já fui chamada, assim, de todos os nomes. Primeiro que me chamam de Lavínia, né? Que é o Sim, mais porque comum. parece. Então, é Lavínia, é Laíla, é Lavissa. Eita, meu Deus, uma bagunça. Sim, uma bagunça. E aí, eu nunca gostei, principalmente por ter esse Y. Porque toda vez eu tenho que soletrar. Né? Quem que vai escrever de primeiro o meu nome, Lavínia? Aí, eu queria trocar o Y pelo I. Falei, não, Lavínia, porque aí eu falo já direto, L-A-V-I-N-E. Bem mais fácil. Eu, M-L-I-N-E. Não É é? Meline normal? Não, Não. muito doida. Loucona, todo mundo. Exatamente. Morta. Mas aí depois eu fui me habituando e hoje em dia eu amo, né? Por causa do Instagram. E aí esse acaba sendo um nome muito forte, né? Algumas pessoas, já tem até pessoas que colocaram o nome da filha de Lavínia por causa de mim. Tá Não vendo? acredito. E aí eu acho isso máximo, Aí. não é? Eita. Então, Inspirando hoje em dia, nomes. Isso Cartório aí já está superado. Que bom. Trouxe algum objeto pra gente? Queria saber. Trouxe Vamos A ver. gente falou, né? Tá E falando por muito que dessa você questão. Exatamente. Trouxe o por que objeto. foi? E Na por que foi? verdade, eu trouxe essa camiseta que eu Trouxe fiz. a camiseta. Ah, que linda. Com o Que nome foi o meu Ame-se. Outubro Rosa. Que massa. Então, isso aqui tem um significado muito forte pra mim, que foi quando realmente eu comecei a minha luta contra o câncer. Linda. E aí eu Ah, trouxe muito pra bom. vocês. Arrasou. E aqui também tem um pra você, nosso. Ai, Espero que você goste. Estamos Vamos botar entregando aqui esse presentinho pra ela. ai, que lindo, gente. Olha. Muito fofo, né? É muito muito lindo. Lindo, lindo. Pra você mesmo, todo de gente. olhar, né? Pura verdade, Né? Acorde, olhe logo Acorde, pra ele. olhe. Devia ter um Obrigada. espelho, né? É Também. mesmo. Ai, Tá bom.
Vamos pro confessionário agora. O Explica confessionário é mais. um quadro Obrigada. que a gente vai colocar você contra a parede. Tô brincando, calma. É um quadro onde nós perguntamos algumas coisinhas pra você. Você vai responder assim, tipo, rapidamente. Você vai falar o que vem na sua cabeça, tá? Vamos lá. Tá, qualquer coisa eu pulo. Mulher. Vamos lá. Primeiro crush da infância. Pode ser É pra aquele falar famoso. nome? Pode ser Pode ser famoso, famoso. sabe? Aquele da Ah, Capricho tá. que a pessoa É. colava. Ai, meu Deus. Brad Pitt. Ah, tá. Perfeito. Gosto. Um brasileiro que te dá orgulho. Brasileira. É, o brasileiro. Ai, pode ser Ayrton Senna, não, né? Pode? Pode, né? Pode. Tá, porque ele não tá mais aqui, mas Sem me problemas. dá orgulho. Vamos lá. Uma mania. Escrever tudo o que eu tenho que fazer durante o dia. Tudo. Virginiana é mulher. Eu sou libriana. A nossa produtora também é libriana. Gente, mas se eu estiver aqui no banheiro, eu anoto. Vou no banheiro. Para não esquecer, né? Deixar registrado. Não, eu tô num processo bem ruim, assim, de esquecimento mesmo. Eu tenho essa mania, assim. De escrever. Tudo. Tudo eu tenho que escrever. E o que é que você gostaria de eliminar do mundo? Ai, as injustiças, né? Ótimo. Quem gostaria de ser por um dia? Ai, queria ser. Depois a gente vai fazer um ranking, né? É. Meu Deus, tão difícil, né? Sei. Acho que atualmente eu queria ser a Gabriela Prioli, que eu acho ela o máximo. Ela é maravilhosa. Queria entrevistar ela. Eu acho ela também. maravilhosa. chegaremos lá. Então, assim, minha inspiração. Maravilhosa mesmo. Maravilhosa. E quem não gostaria? Eita, Meu polêmica. Deus, Não agora ou nunca. certeza. Pode ser, tipo, uma coisa genérica, assim, o presidente da república. Porra, minha filha, ele tá ganhando até agora, viu? É, não queria. No ranking, né? É porque às vezes é uma questão política, né? Mas, tipo, mulher. não queria ser presidente Não, De mulher. modo pelas geral, questões, né? né? Sim, Exatamente. sim. Não queria ser política. Não Pronto. queria ser política. Vamos lá, você ganhou na Mega Sena hoje. Qual a primeira coisa que você faz? Atualmente, eu faria uma viagem com a minha família pra comemorar a minha vitória. A senhora viagem, né? Na Sim. Mega, É. veja. Volta ao Eu mundo. sumia, viu? Meline queria. só mandando mensagem aqui pra mim. Tá Quarta-feira, onde? hoje é Gravação. quarta. Querida, tô em Querida, Maldivas. desculpa. É bom saber. É. É bom saber. Não, É um micão. Mico grande. que você passou. Que eu já passei, é. Uhum. Ai, A gente também vai fazer ranking desse aqui. É. Porque tem cada um. não me lembro, assim, atualmente dos micos. Não é possível. Esse povo é Algum muito mico, feio, é. não Que, é? Igual a gente? Isis. Mulher, mas ela é. passa amiga. A Isis Florescer também Não, paga eu mico. passo mico, mas... Esquecer um nome, tropeçar. Não, nunca uma levei uma quedinha. queda, acredita? Acredito, Minha mulher, irmã nem já combina. caiu não sei quantas vezes, eu não levo queda. Não, o único mico que eu tenho medo de passar atualmente, que é até uma coisa meio, sabe? É a minha peruquete cair, assim, sabe? Eu fico pensando nesses micos, assim. Sim. Mas graças a Deus tá tudo bem. E um talento oculto que você tem? Ah, escrever poesias que eu amo. E eu acho que eu deixei um pouquinho de lado isso por essa vida, assim, com muita coisa. Uhum. E eu amo escrever. E eu sempre paro, assim, nos aniversários. Então eu tenho várias poesias para as minhas amigas, para as minhas irmãs, para o meu pai, para minha mãe, sabe? Aquela coisa de Dia da Mãe, Natal. Você É, escreve. sempre eu escrevo, assim. E a dança também, né? Que eu Ainda amo faz? dançar. Eu fazia, né? Fit dance antes da doença. Preciso voltar até, urgente. Mas eu não tô podendo ter muito contato, então acabei deixando. Mas eu tenho um talento pra dança, assim. Porque eu Olha fiz a aí. dança a vida toda, né? Dança dos famosos em breve, hein? Bem que eu queria, viu? É. Pois sim, deixa eu ir pra notícia, né? A nossa notícia da semana. A gente sempre Antes disso, deixa eu repercute. falar para o pessoal se inscrever no Fale, canal, se vá-se inscrever embora. no nosso canal no YouTube. Quem tá ouvindo pelo Spotify, para seguir a gente, compartilhar aí pra gente bombar, ficar rica, a gosto de vocês. É doido.
Inclusive tem o QR Code na tela Sim, também, se pra vocês quem quiserem quiser doar. ajudar a gente, a produção do nosso podcast. Fiquem à vontade também para fazer as contribuições de vocês. É só Isso mesmo. apontar o celularzinho aí, aquele smartphone que você tem, tá aí, pronto. Só apontar para a tela. E a gente sempre repercute uma notícia aqui, de acordo com a entrevistada que a gente traz. E a gente tem uma bem atual, que é a mulher que tomou chá emagrecedor morre após transplante de fígado. E aí a gente achou que tinha tudo a ver, porque você está no meio da moda, beleza, e até que ponto vai essa busca desenfreada pela beleza, sabe? Pois é uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre trato, né, com os meus seguidores, e que eu acabei falando um pouquinho aqui hoje, né? A gente não precisa ser 100%, né? A gente não pode buscar esse caminho, assim, a todo custo, né? A gente tem que pensar principalmente na nossa saúde e no nosso bem-estar. E a gente vê muitas opções aí, né? O chip da beleza, né? O chá emagrecedor. São pessoas que eu vejo hoje em dia que têm um corpo muito legal, tomando suplementação de forma equivocada, só para ficar totalmente perfeita, zero gordura. E a gente acaba sendo influenciada também de uma certa forma por isso, né? A gente vai muito pelas imagens que as pessoas passam e não sabe o que é que tem por trás daquilo ali, né? Então, acaba sendo um perigo mesmo. A gente tem que ter muito cuidado e priorizar, acima de tudo, a saúde e buscar bons profissionais, né? É verdade. E Muito não bom. fazer tudo que a gente não pode ser aquilo que a gente idealiza, né? A gente tem que se aceitar da forma que a gente é, né? Então, cada vez mais eu vejo isso. Tenho que me verdade. aceitar da forma que é. Perfeita. Já Nunca queria errou. você para presidente? Muito bem. Muito obrigada, Lavínia. A gente quer obrigada, agradecer gente, por você estar aqui adorei. hoje. Foi bom, né? Foi é bom tão bom de demais. estar Passa num conversando. instante, né? É. Instante Foi passa. tão rápido. Quando falou 40 minutos, eu falei, gente, o que é que eu vou falar em 40 Não, minutos, mas aqui né? a gente gosta muito de É, Mas foi conversar. muito bom. Passou muito Gostei rápido. demais. Espero voltar aqui outras vezes. Com né? certeza, vai Pra voltar ajudar sim. sempre. Já vou seguir vocês. Muito bem. Já vou também ficar acompanhando. E a gente deseja uma excelente cirurgia, uma boa viagem para verdade, você. muita Que você saúde. volte logo para nossa terra. Exatamente. Vou voltar. Se Saúde. Deus quiser, início de março, já tô por aqui novamente. Muito Ótimo. bem. Já volta para cá, Conte né? com a gente aí, se precisar. Obrigada pelo Não? convite, meninas. Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. A gente tá precisando, né? É verdade. Muito obrigada. Vocês ficam agora aí com o Minuto Jurídico com a nossa Daiane Benamor, como vocês sabem, que é a nossa consultora jurídica. E até o nosso próximo programa. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beijos, tchau, tchau. Tchau, até a próxima. tchau. Olá, eu sou Daiane Benamor, advogada, e assino o Minuto Jurídico do Eufêmia Cast. E essa dica é para você empreendedora que resolveu tirar o seu sonho do papel e abrir a sua própria empresa. Um dos maiores riscos para a empresa é ter que enfrentar um problema na esfera trabalhista. Você sabe quais são os principais erros que podem resultar em um processo? O excesso de jornada de trabalho sem o pagamento das horas extras, a ineficácia no controle de ponto, o atraso ou a falta de pagamento dos salários, os acordos informais, a ausência de exames admissional e demissional, a ausência de registro do empregado, o assédio moral. Esses são alguns dos principais exemplos que levam o empregado a procurar a justiça do trabalho. E como evitar? Bom, as regras do trabalho são bem rígidas e é importante que você faça um controle criterioso em sua empresa. Portanto, eu indico que você registre todos os seus funcionários, calcule corretamente as horas extras realizadas, trate os seus funcionários com educação e urbanidade, fiscalize o controle de ponto e contrate um bom contador e um advogado de sua confiança.